Eu tenho observado uma coisa que, sinceramente, está começando a me preocupar de verdade. O mundo começou a admirar pessoas emocionalmente destruídas desde que elas performem. Se a pessoa fatura alto, cresce rápido, trabalha sem parar, vive cansada, dorme pouco, vive ansiosa, irritada, distante da família, mas continua produzindo, ela recebe aplauso. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas que está acontecendo atualmente, porque nós começamos a chamar destruição emocional de ambição. Tem gente perdendo o casamento, perdendo a família e chamando isso de foco. Tem gente emocionalmente ausente dentro da própria casa e chamando isso de construção de futuro. Tem gente que não consegue mais sentar numa mesa sem pegar o celular, que não consegue mais ouvir alguém com presença, com paciência, um filho, uma mãe, um pai, que vive acelerado o tempo inteiro, mas acha que está tudo bem, porque financeiramente está crescendo, está evoluindo. E eu não estou falando aqui que eu sou contra o crescimento, que eu não estou falando que eu sou contra você prosperar. Muito pelo contrário, não estou falando que eu sou contra você ganhar dinheiro. O problema não é crescer, o problema é o que você está se tornando nesse caminho. E nessa hora vem o perigo maior. A pessoa até aqui sabe exatamente do que eu estou falando, concorda comigo, mas não consegue se reconhecer, e esse é o risco real. Só porque ele é invisível, eu lido com isso depois, eu já sei disso, eu não vou cair nisso. Estou ocupado demais aqui atrás do dinheiro, atrás de outras conquistas. Porque tem gente que conquista coisas por fora e se torna irreconhecível por dentro. A pessoa acorda cansada, vive no automático, fica irritada por qualquer coisa, não consegue descansar sem culpa, não consegue desacelerar, não consegue mais sentir prazer nas coisas simples, mas continua repetindo: é o preço do sucesso. E talvez a pergunta que ninguém esteja fazendo seja: quem foi que definiu, quem foi que disse que sucesso precisa custar a sua paz? Quem foi que definiu que para vencer você precisa se desconectar emocionalmente da própria vida, da própria família? Porque o mais assustador é o que está acontecendo aos poucos. Ninguém acorda um dia completamente destruído emocionalmente. Isso vai acontecendo em pequenas decisões, em pequenas doses, pequenas ausências, pequenas negligências. Você começa respondendo mais mensagem do que olhando nos olhos de quem você ama. Começa tendo mais paciência com o cliente do que com a própria família, com seus filhos, com seus pais. Começa vivendo mais para resolver o problema e começa a sobreviver emocionalmente. Até que uma hora você percebe que você construiu uma vida que talvez você nem consiga viver direito. E eu vejo muita gente correndo atrás da prosperidade hoje, porque acredita que quando chegar lá, finalmente vai viver. Mas quase ninguém percebe que pode chegar lá emocionalmente vazio. E talvez essa seja a maior ironia da vida moderna. Tem pessoas realizando sonhos materiais, enquanto silenciosamente perdem a própria capacidade de viver esses sonhos. Perdem presença, perdem conexão, perdem leveza, perdem verdade e o pior, o mundo ainda chama isso de inspiração. E o que eu vejo hoje são pessoas atrás desses. Talvez o problema não seja a sua meta, talvez o problema seja a forma como você está vivendo enquanto você corre atrás dela. Porque não adianta você conquistar o mundo inteiro, você bater não sei quantos K ou quantos Mi de faturamento mensal e perder a própria vida emocional no caminho, perder a família, perder as conexões. Talvez a pergunta mais importante não seja o quanto você está crescendo, talvez a pergunta seja o que esse crescimento está te custando. Porque tem gente construindo patrimônio e destruindo a própria capacidade de amar, de sentir, de estar presente, de viver. E o mais perigoso é que isso acontece devagar, silenciosamente e com aplausos, até que um dia a pessoa olha para a própria vida e ela percebe que ela conquistou coisas que ela sonhou, mas ela perdeu partes dela mesma no caminho. Perdeu relações, perdeu presença, perdeu a paz, perdeu verdade. E talvez o maior fracasso da vida não seja não conseguir crescer. Talvez seja crescer tanto por fora que você já nem mais reconhece quem você é por dentro. Então, antes de você perguntar como que eu posso crescer mais, talvez esteja na hora de você perguntar: se eu continuar vivendo desse jeito, quem eu vou me tornar? Ainda dá tempo de você mudar a rota.